Existe alguma possibilidade de você emagrecer sem fazer dieta? Já adianto que a resposta é sim. Inclusive, tem alguns pacientes que fizeram dessa forma, conseguiram emagrecer sem fazer dieta. Dieta são aquelas instruções que você recebe no papel com relação ao que você deve comer, em que momento, quais as substituições. Mas será que esse é o único caminho para emagrecer? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de seguir uma dieta e que muitas vezes quando pegam a dieta no papel entram em pânico. Às vezes porque já tiveram experiências terríveis seguindo dieta, às vezes porque já era uma certa compulsão. Então existe uma linha da nutrição que trabalha sem dietas, só com ajustes de comportamento, ajustes de hábitos, possíveis substituições a alimentos que já estão presentes na vida da pessoa. É claro que muitas vezes a pessoa evolui de forma bem mais lenta quando é dessa forma, mas ainda assim existe sim esse caminho que pode ser percorrido. Nesse momento você pode estar se perguntando, tá bom, mas eu faço o que então para emagrecer sem dieta? A primeira coisa que é importante você fazer é adequar a sua ingestão hídrica. O que isso significa? Beber uma quantidade de água adequada para as suas necessidades. A maior parte das pessoas inculcou com 2 litros. Eu tenho que beber 2 litros de água por dia. Não necessariamente. Você pode, inclusive, ter que beber menos ou beber muito mais, que a maior parte das pessoas tem que beber muito mais do que isso. E elas não sabem porque decoraram esse número. Um cálculo básico que você pode fazer, considerando que você é saudável, não tem nenhuma condição específica, seria você multiplicar o seu peso por 35. Esse valor vai ser a quantidade de água que você precisa beber em ml. Então, se você fizer dessa forma, você já tem um valor mínimo que você pode seguir no seu dia a dia e isso já contribui para o seu processo de emagrecimento e de bem-estar. O segundo fator que é importantíssimo de você adequar, se você quiser emagrecer, é a quantidade de horas de sono. A recomendação é que você tenha entre 6 a 8 horas de sono, que você não tenha nem menos do que 6 e nem mais do que 8 horas de sono, porque nos dois casos você pode ter algum prejuízo no processo de emagrecimento. É importante também que o seu sono ele tenha qualidade. E já vai sair um vídeo aqui no canal falando também sobre higiene do sono. Isso vai ser interessante para você aprender mais sobre como deixar o seu sono com mais qualidade. Em terceiro lugar, mas não menos importante, eu tenho que trazer também para você a importância de se adicionar vegetais, principalmente na hora do almoço. Então, caprichar na salada. Os vegetais eles vão ter uma função muito importante no seu organismo. Então, ele vai fazer com que seu corpo absorva mais devagarzinho toda a glicose que você está ingerindo. Vai fazer com que você tenha mais saciedade, então que você coma menos. Vai também contribuir para reduzir o seu colesterol. Vai contribuir para que você faça um cocô com mais qualidade, um volume adequado, de uma forma que você consiga ir ao banheiro todos os dias. E isso é muito importante no processo de emagrecimento. Então, capriche na sua salada. Além da salada, é importante que você tenha frutas. É muito comum eu atender pessoas que quando descrevem a alimentação para mim não tem uma frutinha ao longo do dia. As frutas são ricas em fibras e em vitaminas. Então, se você não quer ter que ficar suplementando o tempo todo todas as vitaminas, você tem que consumir essas vitaminas de algum lugar. Então, tem uma refeição que você tem sim frutas, seja no lanche da manhã, no lanche da tarde, no café da manhã. O ideal é que você consuma pelo menos 2 vezes ao dia as frutas. Ainda falando sobre as refeições, um outro fator que eu percebo que as pessoas pecam muito é na ingestão de proteína. As pessoas consomem uma quantidade bem baixinha de proteína. Quer ver uma coisa que talvez você faça, que é muito errado? Acordar de manhã e no café da manhã toma café com leite, pão com manteiga. A única proteína que tem aí é do leite, que às vezes é um pinguinho de leite no café, talvez um trisco de proteína no pão. Mas e aí, de onde vem a sua proteína? A gente precisa ter proteína em todas as refeições do dia, tanto no almoço, que geralmente as pessoas colocam no jantar, nada de comer pão com manteiga, torradinha com manteiga no jantar. Qual é a fonte de proteína? Você pode usar queijinho, pode usar um ovinho, um frango desfiado, um atum. Se você quiser opções vegetais, você pode usar soja, pode usar hummus, que é uma pastinha de grão de bico. Pode usar o tofu, um tofu refogadinho.
pode usar a lentilha também refogada. Então, tem várias opções que nós podemos utilizar no dia a dia para que suas refeições não fiquem pobres em proteína. Qual é o problema da refeição ser pobre em proteína? São vários problemas, mas eu vou pontuar para vocês aqui algo bem significativo, que é os picos de glicemia que o seu corpo dá quando não tem nem gordura boa e nem proteína junto na refeição. Então tem muita gente às vezes que apresenta um quadro de pré-diabetes, me traz assim assustadíssimo, Nutri, olha isso, e eu como um trisquinho, no café da manhã eu como só um pãozinho com manteiga, de noite eu como só um aipimzinho com manteiga, como é que eu tô com essa glicemia, essa hemoglobina glicada tão alterada? É simples, não é a quantidade que você está comendo, mas é a combinação que você faz. E contribuir para modificar essas combinações vai favorecer o seu emagrecimento. Por quê? A glicemia elevada, a insulina elevada atrapalha demais no processo de emagrecimento. Por último, mas não menos importante, atividade física. Muitas vezes as pessoas estão fazendo atividades físicas muito levinhas, muito mais leves do que o que deveriam de verdade. Então, o que é que eu falo para as pessoas? Escolha alguns dias da semana que você pode fazer uma atividade física mais intensa. Nem que seja caminhar com mais vigor na caminhada. E não caminhar tagarelando como se estivesse passeando. São coisas diferentes. Então, caminhar com mais vigor ou nadar, ou fazer uma musculação mais intensa, fazer uma arte marcial, fazer uma dança mais intensa. Isso vai te ajudar demais. E, se possível, todos os dias. Como você come todos os dias, como você faz refeições todos os dias, é importante que o seu corpo esteja sempre queimando essa energia, utilizando essa energia. Então, por mais que você esteja cansada, experimente fazer um treino fofo. Experimente fazer um treino mais ou menos, mas pelo menos vá. Isso também vai ajudar a transformar essa atividade física em um hábito. Porque se você não frequenta sempre, se você oscila demais, o corpo nunca consegue tornar isso um hábito, nunca consegue executar isso com facilidade. Por isso, coloque isso no seu dia a dia. Vá, mesmo que você não estiver muito afim, mesmo que a sua mente esteja cansada, mesmo assim, persista. Faça um treino mais leve, faça o que você pode, mas persista, porque isso vai contribuir para o seu processo de emagrecimento, mesmo que você não esteja seguindo uma dieta ali detalhada e calculada. Bom, eu espero que isso tenha te ajudado. Se te ajudou, comente aqui, curte esse vídeo e compartilhe com alguém que esteja precisando acessar essas informações. Até a próxima!